Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Criptex. Aqui o que importa é somente a verdade. Eu me chamo Mike Souza, vou ser o seu apresentador hoje, sou CEO do Grupo Sistólica e fundador do Clube Sistólica, o maior clube da nossa região de desenvolvimento de líderes. E hoje, como eu esperei por esse momento, meus amigos. Olha, eu dobrei o joelho, eu rezei, eu esperei por esse momento e ele é chegado. Eu vou entrevistar um casal. Eu nunca falei isso para eles, a gente deixa falar essas coisas de propósito já para deixar encabulado, que são referência para mim e para minha esposa. Poucas pessoas nas quais a gente se espelha, e desde que a gente conheceu esse casal, a gente começa a tentar, pelo menos, modelar a nossa vida para ficar um pouco parecido. Aos olhos de Deus, aos olhos daquilo que a gente acredita ser uma família de verdade. E ele, o cara, como é que eu posso descrevê-lo em palavras? Ele é pós-doutorado em teologia e ao mesmo tempo que ele tem toda essa vivência acadêmica, eu e ele já dançamos música judaica no dia da sua mudança. Então, foi uma experiência maravilhosa. Ela já é um pouco mais contida, claro, porque tem que ter o balanceamento no casal, né? E é psicóloga também. Estamos aqui, meus amigos, com Rude Albino de Assunção e sua fiel escudeira, sua excelentíssima esposa Renata. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigada, fiquei emocionada com essas palavras. Nossa, não esperava. É um prazer. Boa noite, Mike. Já te digo para trocar os referenciais, porque se nós servimos como modelo, meu querido, está caminhando para o abismo. Então é melhor mudar o casal referência. Pelo menos 50%, falo pela minha parte, né? Mas uma alegria estar aqui contigo. Imagina, imagina. Assim, ó, é verdade, eu nunca falei isso pra vocês. Eu e a Rainha, a gente sempre teve um papo assim, em quem que nós vamos nos espelhar? Porque uma pessoa sem referência é igual um barquinho à vela solta no oceano, né? Para onde o vento tocar, ela vai. E a gente sempre teve poucas pessoas para se referenciar, porque para nós amizade não é quantidade, é qualidade. Então, a gente ficou aqui quase um ano sem se ver, fomos jantar, foi como se tivesse visto há um dia atrás. Então, eu tenho sempre esse princípio de amizade é qualidade, não quantidade. Mas vamos lá. Eu queria começar do começo. Então, assim, ó, Rudi, se tu quiser dar licença, a gente vai fazer a entrevista só com a Renata. À vontade, Então, claro. ou se quiser ficar tomando um cafezinho, Tomarei. embale. Não, brincadeira. Eu tô rindo com o Rudi porque a nossa excelentíssima Renata, ela assim, ó, tu entrevista mais o Rudi. Como é que é? O Rudi é mais importante. Né, não, né, não. Não, jamais. A ideia aqui não é entrevistar a psicóloga ou o teólogo ou somente o casal, mas Então vamos embora. não, Não tem mais nada para falar. é mais coisa, é mais coisa. O nome do podcast é Criptex porque a gente quer utilizar o mecanismo de perguntas, de conversa despretensiosa para tentar cada vez mais acertar, encontrar, vamos dizer assim, a verdade de vocês a respeito do que vocês acreditam que é a vida como pessoas, como profissionais, como casal, como cristãos. E eu quero começar fazendo a pergunta mais clichê de todas. Como é que vocês se conheceram? Renata sabia que essa pergunta seria feita. Pode fazer à frente. Então, na verdade, nós nos conhecemos já há muitos anos, porque eu fui seminarista, né? Aqui em Tubarão, na verdade, primeiro em Orleans, depois aqui. E daí, quando eu vim morar no seminário Nossa Senhora de Fátima, ela fazia o acompanhamento vocacional com as irmãs da Caridade de Miyazaki, à época. Eram de inspiração assim meio salesiana, que Dom Hilário que as trouxe para cuidar da casa de encontros. Para ser freira? À época, ela começou um caminho vocacional, e eu era seminarista, mas não tivemos nenhum contato, além do contato pastoral ali na comunidade onde a mãe dela morava. Então, ali nós nos conhecemos, ali travamos o contato normal de igreja, eu atuando como seminarista, ela atuando como catequista, como líder da comunidade. Isso lá pelos idos de 99 a 2001, para ser preciso. E daí, vamos dizer assim, a nossa história enquanto casal começa em 2006, o meu último ano de seminário. Então, que daí ela já trabalhava na livraria diocesana. Que legal. Esqueceu algum detalhe? Não. Não, é isso mesmo. Eu sabia quem era o Rude e ele sabia quem era a Renata, mas mal nos falávamos, né? Só de vista, assim. O olhar mudou de muitos anos, vamos dizer assim, porque vamos falar como homem agora, né? Quando eu era seminarista, evidentemente não tinha esse olhar
amoroso, né? Sobre ela. Até porque ela andava sempre com calça jeans e uma camisa de algodão bem larga, então ela não mostrava os seus atributos. Vamos Típico dizer assim. de vocacionadas, É, né? cabelinho Calça jeans, amarrado, camiseta. camiseta de santa, de festa de padroeiro. E daí, quando eu a vi alguns anos depois, 2006, daí ela já estava mais cuidada, bronzeada, os ombros à mostra, eu disse assim, aqui tem algo Me que eu apaixonei. não tinha visto. Sim, claro. Acho que foi ali que começou. Amor a primeiro ombro, né? O primeiro ombro, É, que a vista já tinha eu sido, vi, já né? tinha visto, né? Mas aquele bronzeado eu ainda não tinha visto. Então, Foi? assim, o senhor foi me mostrando outros caminhos ali. E como é que foi assim, ó? Porque não foi uma coisa de bater o olho e começou um relacionamento, foi algo construído. Em que momento tu e depois tu viu assim que vocês estavam se olhando de um jeito diferente, de um jeito afetivo, vamos dizer assim? Porque o Rude admirou a tua beleza e tu, assim, só por curiosidade, admirou o que O nele? mesmo, é claro. É evidente, olhando para mim, você não dá nem ter feito essa pergunta. Meus olhos azuis, né? Essa minha tez. Eu Como é que foi? trabalhava na livraria diocesana e o Rudy sempre gostou de livros, né? Então, eu acho que foi a primeira vez por conta dos livros. Só que de um tempo, passou um tempinho, né? Ele começou a ir todos os dias. Ele ia todo santo dia na livraria. E Tinha ele. muitos livros que me interessavam. Uhum. Livros Eu bronzeados, precisava né? olhar o sumário. Uhum. E tu sabe muito bem que o Rudy, além de muito inteligente, é muito bem-humorado, muito engraçado, né? Então, a presença dele era sempre muito agradável, tanto para mim quanto para a Sinara, que era a moça que trabalhava comigo na época. Só que eu percebi que ele ia todos os dias. Aí eu assim, "Ih, eu acho que tem alguma coisa além dos livros, por que que ele vem todos os dias aqui?" Mas foi simplesmente assim mesmo, indo todos os dias, conversando, descobrindo mais, né, os detalhes assim de cada um, entendendo melhor a personalidade, o que a gente admirava um no outro, conhecendo mais enquanto pessoa mesmo, né? Acho que daí foi assim, construindo aos poucos mesmo, com o tempo, foram meses, né? Meses, o Rudindo todos os dias, De bicicleta. às vezes ia a pé também. E depois eu não lembro exatamente como foi, assim, como as coisas foram se revelando, né? Mas foi muito natural, eu acho, né? Foi porque, assim, foi meu último ano de seminário, então coincidiu com um processo de discernimento, né? Eu era Aham. formador do seminário e eu já tinha terminado, eu terminei a filosofia muito bem, assim, fiz um belo curso de filosofia, tinha uma ótima experiência pastoral, e daí eu fui jogado no seminário para cuidar de um monte de adolescentes que deveriam ter o mínimo de inclinação vocacional. Então, Uhum. meu trabalho eu era uma figura um pouco ambígua, vamos dizer assim, né? Porque tu Uhum. não és padre e tu não és um seminarista como eles, né? Então, eu tive que ficar nesse meio termo. Isso te coloca numa situação de muita tensão, né? Porque você é um adulto, mas ainda que não tem aquela autoridade da qual o padre está investido. Então, isso também representou uma pressão adicional, daí tem todo um contexto histórico das pessoas com as quais eu convivi e que me fizeram pensar naturalmente se aquele caminho era o meu caminho, porque eu fiz um discernimento muito bom naquele ano, difícil, mas muito bom, de que eu sempre gostei de teologia. Naquele ano eu aprendi a separar o sacerdócio da teologia, que as pessoas ainda não separam. Uhum. Ah, gosta de teologia, se você joga, você vai ser padre. Até porque no nosso contexto não tem faculdade de teologia, não é um universo, não é um mercado que nós tenhamos aqui. Então, para mim, era muito natural. Eu gosto das coisas de Deus, gosto das coisas da igreja, vou ser padre. Hoje as coisas estão bem mudadas. Uhum. E daí, conhecendo a Renata, conhecendo os valores dela, conhecendo a beleza, conhecendo a inteligência, conhecendo tudo, né? Porque também é um conjunto. Aí eu comecei a... Na verdade, acho que o questionamento já tinha começado. Acho que, na verdade, já havia acontecido. Só que no último ano, como não tinha mais a faculdade, porque se quando você está fazendo uma monografia, fazendo uma coisa assim, pastoral, você não para pensar. Essa questão, o problema de não parar. Você está na dinâmica, você está no ritmo de vida, você tem uma agenda pré-determinada, você tem que segunda a sexta estar num lugar, porque o formador disse, sábado, domingo você tem que estar numa comunidade. Daí quando tudo isso é tirado de você, né, pela vida, pela estrutura, você começa a ter um outro olhar, né? Eu disse, não, eu tenho que pensar o que está me movendo. E naquele ano eu comecei a pensar o que estava me movendo. E eu sempre digo, fazer um parênteses. Tem um amigo meu que eu amo muito assim, que até pouco tempo ele dizia, eu não quero casar e não quero ter filhos. Não quero casar e não quero ter filhos. E ele tem a minha idade, mais velho que eu, na verdade. E eu sempre dizia para ele,
na minha experiência, isso é muito abstrato. Porque assim, eu também não queria casar, não queria ter filhos. Até encontrar alguém que tornou isso concreto, entendeu? Então não é que eu queria casar, porque eu acho que nenhum homem, pelo menos que eu tenha conhecido, suspirava aos 12, 13, 14 anos assim, ao dia do meu casamento, pelo menos, né, da minha experiência imediata. Então, o homem, pelo menos na minha experiência, repito, é aquele que ele pensa no casamento e nos filhos quando ele encontra alguém que desperta isso nele. Uhum. A Renata foi esse fator. Então, assim, então eu nunca tive uma ideia abstrata. Com elas, não, isso é um caminho real. É um caminho possível, primeiro de tudo, além, né, Massaria, da beleza e da inteligência, você tem que saber alguém que vai estar comprometido com a mesma fé. Se não tivesse isso, não teria sido o caso, né, de uma relação duradoura. Então foi isso que me motivou ao discernimento. Teve muita maturidade numa idade que não era avançada, né? Tu tinha que idade, mais ou menos? 18, Foi 20, 2006, eu tinha 22 anos. 22. Tu teve maturidade de ver tudo isso? Ou depois que passou, tu viu que tu estava analisando esses fatos? Não, isso era natural, porque a minha natureza é muito reflexiva, ela já é da área da psicologia, então essas questões se põem para nós muito cedo. E a fé, né? Quando você tem um mínimo de. Quando eu digo fé, é você tem um mínimo de compreensão daquilo que você crê e você sabe que aquilo que você crê tem que iluminar aquilo que você faz de alguma maneira, né? Uhum. Então, mínimo de coerência. Não quer dizer que a correspondência de uma coisa e outra seja perfeita, mas assim, eu sei o valor do matrimônio, eu sei o que é um casamento, pelo menos na teoria. Então eu sabia que não poderia tomar uma atitude irresponsável. Então eu nunca me passou pela cabeça assim, vou sair de seminário, vou fazer uma experiência. Uma coisa eu aprendi, não se ama por experiência. Porque muitos dizem assim, sai do seminário e faz uma experiência. Não, mas cada dia é um dia inteiro de vida, vamos dizer assim, completo. Então eu não vivo por experiência, eu não trabalho por experiência. Eu vivo aquele dia na sua totalidade, né? Eu estou vivo naquele dia, eu tenho que ser inteiro naquele dia. Então eu sabia, então, se eu estou no seminário, tem que estar inteiro. Se eu estou na relação, tem que estar inteiro. Foi difícil chegar na inteireza, porque também fica 10 anos no seminário, é como um namoro longo, né? Acho que ninguém fica 10 anos numa relação e passa para outras assim, comecei do zero, tá tudo ok. Super de boa. Não tem isso, porque Uhum. você cria relações, você cria intimidades, as pessoas criam expectativas, né? Se você está namorando há 10 anos, as pessoas esperam que você case. Se está 10 anos no seminário, as pessoas esperam que você seja pai. Então, lidar com as expectativas também é um problema. Eu não tive problema com isso. Tanto que quando eu saí de seminário, eu fui na minha paróquia, que eu fiquei a vida inteira servindo como um acólito, depois como seminarista. Eu fui no final da missa e disse, estou saindo do seminário. Não por isso, não por aquilo, porque sempre surgem boatos. E nunca, na verdade, eu nunca me preocupei com a aprovação dos outros. Então, não era o que me movia. Uhum. Daí saí do seminário e começamos a namorar, né? Estamos aqui, alguns anos depois, com 4 filhos. Quantos anos tu ama essa mulher, Rudi? Acho que no coração de Deus desde a eternidade, né? De janeiro de 2006. Mais profundamente desde o dia 22 de abril de 2006. É mesmo? Sim, preciso. Foi o dia que pediu em namoro? Não, o dia do primeiro beijo. Ah, que coisa bonita. Tu lembra desse dia também? Sim, com certeza. Claro, eu tô na história, como é que não Não, é inesquecível, né? Ô, Mike, eu já falei pro Rudy e é interessante contar que depois que eu passei pelo acompanhamento vocacional, fiquei 3 anos com as irmãs também, morei 1 ano em São Paulo. Quando eu entendi que aquela não era a minha vocação, né, a vida religiosa, aí eu pensei, então tá, então eu quero casar, ser mãe e tal. E daí eu sempre pedi a Deus assim, Senhor, manda pra mim um marido que tenha tanta fé e que ame a igreja muito mais do que eu, porque como eu participava de muitas coisas, né, catequese, pastoral vocacional, liturgia, tudo que tu possa imaginar dentro da paróquia, eu já trabalhei, já fiz, né, coordenação e tudo mais. Aí eu falava, se for alguém que não ame tanto a igreja ou mais do que eu, não vai entender. Não vai aceitar, não vai dar certo. E eu sempre pedia, né, que seja alguém que tenha uma fé grande, que ame a igreja, que se dedique e olha a resposta de Deus. Já chegou, eu era a segunda opção. É mesmo? Eu era a segunda opção. Tu acha que ele atendeu ou não as Atendeu, minhas preces? atendeu. Imensamente, né? Mas tu sempre teve essa vida assim de fazer um propósito de oração antes de ter algo que tu queria? Sempre. E é impressionante, até um testemunho que eu dou. Deus realmente atende as nossas preces. Porque, olha,
dentro da minha miséria, assim, enquanto ser humana, eu vejo como é grande o amor de Deus, porque tudo que eu pedi mesmo, assim, de coração, lógico, né, com respeito, com honestidade, buscando também o bem de outras pessoas, Deus atendeu, sabe? Seja na vida pessoal ou na vida profissional. Deus atende. Às vezes demora, no tempo dele, mas vem. Às vezes a gente para de pedir porque acha que já pediu demais ou porque não Não merece. ou que está demorando, né? E às vezes era só mais um pedidinho. É porque sobre o ponto de vista teológico, Dr. Rude, existe uma fórmula correta para pedir, porque a Renata, eu me lembro que até medalhinha ela enterra, né? É que assim, é muito particular da pessoa, mas tem algum jeito correto para pedir as coisas para Deus? Tem uma quantidade de vezes correta? Porque eu vou te falar o meu jeito. Eu criei um textinho, eu falo a mesma coisa. Catarina, eu e a Rayane, a empresa, os afiliados, os amigos, os clientes, tá, tá, tá. É uma É um formulazinha roteiro. que eu repito todo dia, todo dia, todo dia, a mesma coisa. Não sei se aquilo, sob o ponto de vista psicológico, entra meio que num piloto automático, a gente não sabe mais o que está pedindo. Os para Deus não tem problema. Qual é a tua visão disso? A pergunta tem muitas camadas e muitas direções, assim, né? Primeiro de tudo, tem que se saber o que é oração. Uhum, O que é oração? Há vários tipos de oração. Você está falando de oração de petição, né? Tem oração de louvor, tem oração de intercessão. Nesse caso, é uma oração peticionária, ou seja, uhum, você espera receber um dom de Deus. Ponto. Essa é a classificação. Então, o que é oração? A oração é sempre um diálogo de intimidade com Deus. Qual é a base da oração cristã? É que você é filho e Deus é pai. Então, você está sempre nessa posição. Cristo rezava ao Pai, ele ensinou os discípulos a rezarem. Então, toda oração é, no fim das contas, uma, entre aspas, imitação, um aprendizado do modo como Jesus rezava ao seu Pai. Então, é o exercício da filiação. Termos muito simples você tem que se colocar na condição de filho olhando para um pai. E uma coisa, tendo 4 filhos que eu aprendi, é que nenhum adota a mesma linguagem, as personalidades são distintas. Então, o modo como você vai pedir é muito variável, então é um caminho muito singular. Claro que como cristão você tem fórmulas pré-definidas que podem te ajudar. Por exemplo, eu estou cansado, estou distraído, eu vou lançar a mão de uma fórmula pré-definida porque eu sei que eu estarei rezando. Então, assim, comungo, estou com a cabeça lá num problema, eu rezo, alma de Cristo santificai-me, do corpo de Cristo salvai-me, sangue de Cristo inebriai-me. Por quê? Porque é um pouco a minha muleta espiritual. Assim, uhum, se for pela minha cabeça, eu não teria as palavras certas. Até porque a igreja não pede uma verborragia, assim, é o Senhor, 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 Senhor. Ponto. Então, esse é um detalhe importante. Então, quantas vezes você vai rezar, quantas vezes você vai pedir, o modo como você vai rezar na sua particularidade não importa. O modo como você reza importa quando você está no coletivo, porque daí você tem que encontrar a fórmula comum de oração. Então, se todo mundo está de braço erguido, você vai ficar todo mundo de braço erguido. Se todo mundo está rezando o Pai Nosso, senão você não vai rezar Ave Maria, uhum. porque daí você está na dimensão da coletividade. E aí eu chego ao ponto fundamental. O que é oração? Então, quando você é um filho, você reza como Jesus ao Pai. E Jesus ensinou a dizer: faça-se a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Então, a oração, mais do que pedir coisas, é pedir que a vontade de Deus prevaleça sobre aquilo que eu quero, porque aquilo que eu quero pode não concorrer para a minha salvação e pode não ser um bem. Uma criança quer um bem, e às vezes a criança quer brincar com uma faca. Você tira a faca da mão dela, ela vai chorar. Ou seja, não foi lhe dado o que ela queria, Uhum. mas só que foi tirado para o bem dela. Né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, qual é o grande núcleo da oração cristã? É quando você reza para que a sua vontade se conforme à vontade de Deus. Resumindo o resumo, você quer o querer de Deus. Você quer que a sua vontade seja a vontade de Deus. Então, é quando a sua vontade está em sintonia, em harmonia, que é bem complicado. Porque eu sempre digo para o Senhor, Senhor, faça a tua vontade. Mas se o Senhor quiser ouvir os meus conselhos, eu tenho ótimos conselhos para lhe dar. Porque o Senhor pode me trazer. Então, é isso. Então, o número, a forma da oração pessoal importa menos do que essa disposição interior de buscar uma conformidade entre a vontade de Deus e a tua.
Isso requer uma maturidade espiritual muito grande, né? Porque Enorme. às vezes a gente se cega por aquilo que quer, né? Ah, eu quero isso. E aí a gente fica apurrinhando, às vezes sem refletir se realmente é aquilo que Deus quer para nós, né? Fica cego, é um pedido cego, né? Mas tem que ver uma coisa, porque a gente sempre fala em pedir, a gente parece estar falando de bens. Uhum, Senhor, eu quero a casa própria. Senhor, eu quero o emprego dos meus sonhos. Mas a oração não diz respeito a só bens materiais. A oração diz respeito a condições de vida, a coisas que inclusive fogem do nosso controle. Você tem que pensar numa mãe, por exemplo, que tem um filho viciado. uhum, Ela quer que o filho se salve, que o filho saia daquela condição. Então, isso já fala de uma outra vontade, de uma liberdade. Outra coisa, alguém que perdeu um filho. Vamos usar esses exemplos, né? uhum, Então, você está diante daquilo que é o irreversível. Então, você está diante da dor por ter perdido, não é não ter ganho, é ter perdido. uhum, Então, como você reza para aceitar aquela vontade que está muito acima da sua visão, né? uhum. Então, as coisas são mais complexas em termos teológicos, mas são mais simples em termos práticos, assim. Então, se você tem fé, você tem confiança. Se você tem confiança, segura na mão de Deus e vai, reza do seu Uhum. jeito. Teve uma santa, tu vai lembrar quem é, eu não vou lembrar o nome, eu não sei se Vamos foi ver? Santa Terezinha, enfim, que todo dia ela tinha que ir no sacrário, acho que em um determinado horário fazer uma adoração. Aí teve um dia que ela não estava nem um pouco afim de ir, ela foi lá contar os tijolinhos, foi a Santa Terezinha, não, Não me lembro que exatamente daí qual. ela chegou no sacrário, ela olhou para Jesus e falou assim: eu não tô nem um pouco afim de estar aqui rezando e te adorando, então o que que eu vou fazer? Para passar esse tempo eu vou contar quantos tijolinhos tem na, no sacrário. E aí depois de um tempo parece que Deus apareceu para ela, Jesus, e ela perguntou qual foi a oração que ela fez que mais agradou ele. Daí ele falou: foi o dia que tu foi lá contar tijolinho comigo, Uhum. porque mesmo sem querer estar na minha presença, tu te obrigou. Então envolve uma certa maturidade, né? Porque vocês pediram a Deus, não sei se tu rezava para pedir alguém, eu acho que quem rezou Claro que... bastante foi a Renata, né? Não, nunca pedi. Sério? Claro que não, porque eu ia ser padre. Pedir uma mulher para quê? Mas sabe que é aquela melhor que a encomenda? É, Nem é. pedi, né? O Leandro, ele tem uma teoria que eu rezei demais pedindo alguém e a Rayane rezou de menos. Por isso que deu certo. É. É, não, eu Eu sempre rezei digo, eu muito, sou ela muito rezou bem, pouco. eu digo, eu sou muito bem casado, minha mulher não pode dizer o mesmo, entendeu? Tá, então eu já sei como é que vocês conheceram, agora vamos para frente. Tem uma coisa que tu falou, do ponto da oração, que assim, a entrevista ela não segue uma linha, tá? É igual a minha cabeça funciona. Então, a Renata, que é psicóloga, já entendeu. Já teve alguma coisa, Renata, que tu pediu, porque tu sempre teve os teus pedidos atendidos, vamos dizer assim, né? Ou tu ou o Rudy, que vocês pediram e tiveram que lidar com a decepção. Ou seja, assim, não fui atendido. Realmente não era essa a vontade de Deus, a mesma que a minha. Como é que vocês usaram para enfrentar essa frustração, vamos dizer assim? Porque se a gente tem um nível de maturidade de um santo, tu não se frustra, né? É, é, às vezes até tu vê a graça naquilo ali, mas a gente, mero mortal, às vezes quer algo, pede e tem uma certa frustração ou decepção. E muita gente que vai ouvir isso daqui também pode estar, às vezes, passando por isso ou passou e não soube sair bem resolvido daquela situação. Como é que lida com essa situação de frustração, de decepção, quando o querer de Deus não é o mesmo que o meu? Quero ouvir ela primeiro, depois tu. Eu, uma vez eu fiz um curso ali na catedral. Eu não lembro se era, eu acho que era o curso bíblico. E tem uma frase de uma irmã que já faleceu, a irmã Joana, que eu sempre penso nela quando passo por algum momento assim, que algo não foi como eu esperava, que eu posso, né, às vezes ficar um pouco triste. A irmã Joana falou assim, nós temos que aprender a olhar tudo com os olhos de Páscoa. E eu penso nisso, porque daí eu me conforto, eu sei que de alguma forma aquilo ali vai ser melhor para mim, mesmo que naquele momento não pareça. Então, assim, é justamente isso, confiar naquilo que Deus tem, né, pra gente, o propósito dele pra nossa vida. E como qualquer outra pessoa, né, inúmeras coisas não vão tão bem, né, como a gente espera e às vezes demoram mais do que a gente espera, mas saber que em tudo está a vontade de Deus, eu acho que é o que me guia, que me orienta nesses momentos. Isso é algo, na tua opinião, uma força psicológica, assim, uma força da mente, ou é uma coisa
uma força espiritual. É espiritual, com certeza, porque é algo que eu sinto que não depende só de mim. Eu acho que é confiar mesmo, acreditar e confiar que Deus está na direção de tudo. E tu, senhor Rudy, o que tu acha? O que eu diria, né? Eu concordo plenamente, né? Assim, cada um tem uma percepção na sua relação com Deus, né? Cada um elabora suas coisas de um modo. Uhum. Nós estamos falando do pedir, né? Claro, todos nós pedimos coisas específicas, eu digo, um emprego, um bem, a saúde de um filho, sucesso em alguma coisa. Então, hoje o que me ilumina, pelo menos, né? É uma frase que o Ratzinger dizia, né? Que quem está nas mãos de Deus sempre cai nas mãos de Deus. Então, quer dizer que você está sustentado, está acolhido. Então, não quero dizer que isso é simples, né? Eu, assim, daí na minha espiritualidade, que é tão pequena, né? Eu vejo cada vez menos eu peço coisas específicas, né? Eu acho que assim, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu peço mais que eu aceite aqui como as coisas estão acontecendo, sabe? É mais a aceitação, não a resignação, mas a aceitação, né? Porque como eu sou um ansioso, então eu quero que as coisas aconteçam rapidamente. Eu sei que não vão acontecer. Então, eu peço mais uma condição interna do que uma condição externa. Pessoal, que eu aceite, que eu entenda. Tem demoras que eu entendo também como dom, né? Porque a gente tem que entender a demora como um dom também, né? Porque tem coisas que se a gente recebesse, a Renata e eu conversamos muito nisso, né? Se você recebe um dom na hora que você está imaturo, você não vai aproveitar, você vai entender de forma errada, né? Por exemplo, um exemplo bem simples. Se nós dermos tudo que os nossos filhos querem, ou a gente acha que você faria bem para eles, eles não vão saber lidar com a frustração, com a privação. Então, se eu der tudo, eles não vão valorizar. Então, a privação faz parte disso, né? Então, a gente quer ter uma relação com Deus diferente daquela relação que nós, né, ensinamos a ter entre nós e os nossos filhos, né? A relação que nós ensinamos aos nossos filhos. Porque todo pai minimamente decente vai dizer, você não pode ter tudo que você quer. Você tem que aprender a esperar, não é? Uhum. Você tem que aceitar a frustração. Você tem que aceitar que hoje você renuncia a isso para amanhã ter uma coisa melhor. Se você olhar e transferir tudo isso para a relação com Deus, é a mesmíssima coisa. Uhum. Então, na vida espiritual. Mas o problema é transferir isso da vida material para a vida espiritual, né? E o contrário também. Então, a oração peticionária, como eu disse, ela tem que amadurecer em algum momento, né? E como disse a Renata, às vezes aceitar o que a gente não pediu, como um dom maior do que aquilo que a gente pediu. Então, isso também é graça. E exige uma musculatura, aí eu acredito que emocional muito grande, de tu entender e aceitar essas demoras como um dom, né? Porque tudo isso, no final das contas, é por um plano maior da nossa salvação. Só que a salvação, ela passa pela nossa maturidade, né? E aceitar essa demora tem uma certa beleza, né? Tem, claro. Porque tu ficar muito ativo diante da graça de Deus, beleza, agora essa passividade, não de ficar parado, mas de contemplar o movimento que Deus faz na vida, né? Porque é aquilo que tu falou, às vezes eu tenho algo que é muito grande para aquele meu momento, e aquilo vai ser maior do que eu, e aquilo vai me engolir, eu vou à ruína. Agora, se eu tô do tamanho daquilo que eu recebi por graça ou por conquista própria, é mais fácil de honrar, né? É mais fácil de aguentar o repuxo, vamos dizer assim, né? É que, em geral, nós não queremos ser abençoados por Deus, nós queremos ser mimados por Deus. Que Ele nos dê o que a gente quer na hora que a gente quer. Mas daí, assim, às vezes você não, como eu disse, você não tem maturidade, às vezes, para receber aquilo. Porque daí você não vai nem apreciar aquilo como um dom, você vai apreciar como um direito, né? Imagina se tudo desse certo o tempo todo para você. Uhum. Você está rapidamente seduzido a pensar que tudo é fruto da sua ação. É porque eu sou bom, é porque eu sou inteligente, é porque eu sou bonito, porque, sabe, eu tenho direito, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Não, quando você percebe que as coisas começam a vir depois de um tempo, quando você já está cansado, quando você já está frustrado, quando você já está desanimado, quando tudo que você fez deu errado, e às vezes a coisa aparece, você assim, vai. Então você percebe que todas as suas estratégias falharam. E ainda assim veio algo que você queria, ou muito superior ao que você queria, daí você percebe. Isso é um dom, não um resultado.
esse sucesso precoce nem sempre é graça. Não, Às não. vezes é um alerta, né? Também é uma aprovação, Uhum. porque a gente acha que só é provado no insucesso. Mas se você ganha uma grande bênção, também vai ser provado, porque muito facilmente você esquece de Deus. E é fácil de perder o É que ganhou. muito fácil, muito fácil. Dona Renata, eu já sei que a paixão do Rude é tu e o Bento 16, e a tua paixão é o Rude e a psicologia, né? Tu sempre foi apaixonada por psicologia para criança? Como é que surgiu essa tua relação? Como é que foi do começo, assim? Na verdade, olhando bem para o passado, assim, a psicologia foi uma segunda opção até. Tinha É uma mesmo? paixão primeira. É porque eu sempre gostei muito de pintar, desenhar, então quando eu Ficou no passado isso. ficou bem no passado. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria fazer artes plásticas. Mas na época não tinha aqui na região. O lugar mais próximo que tinha era em Florianópolis. E eu tinha 17 para 18 anos e eu sempre fui mais comedida, mais de ficar em casa, então não passava pela minha cabeça sair de casa, morar sozinha em Florianópolis para fazer uma faculdade lá. Uhum. Então eu simplesmente pensei assim, não, não é para mim. Mas eu sempre tive bastante consciência assim de que eu só vou fazer aquilo que eu realmente quiser, né? E não vou fazer as coisas por fazer. Ah, não deu certo artes plásticas, então eu vou fazer qualquer outra coisa. Então, eu falei assim, a hora que eu identificar uma profissão que realmente me encante, que eu cause admiração em mim, aí sim eu vou fazer a faculdade. Enquanto isso, não. E daí passei por todo esse processo de acompanhamento vocacional, a redescoberta, né, da minha igreja, na verdade, porque eu sempre fui católica, mas eu fui passar por esse processo de conhecer a minha igreja de verdade ali por volta dos 18, 19 anos. Então, quando eu comecei a descobrir a igreja, tudo que ela podia oferecer, aí passei por esse processo de acompanhamento, pensei em ser religiosa e tudo mais. Lá no convento tinha uma irmã que era formada em psicologia, que eu admirava demais. Eu achava aquela irmã tudo assim, ela era linda, inteligente, sabe? E ela conversava com a gente assim, meu Deus, é o máximo isso Plena. plena. Aí eu falei assim, nossa, se eu não for freira, eu vou ser psicóloga, porque essa irmã me encantou, É Bernadette, a né? irmã Bernadette. E no fim daquele ano, descobri assim, não, não é pra mim. O Padre Sérgio tem uma teoria, ele disse que eu entrei tarde demais, que se eu tivesse entrado mais cedo no convento, eu tinha ficado freira. Eu entrei no seminário com 12. É, Tem então, 10 anos. A teoria nem sempre se É, aplica, claro. né? nem Não, não, sempre. mas é o caso dela, né? Aí eu voltei do convento decidida, vou fazer psicologia. Ah, um detalhe importante. No convento, nós tínhamos todo dia uma hora que era para leitura espiritual. Então, onde nós escolhíamos um livro, né, para fazer essa leitura espiritual. Aí, um dia eu escolhi um livro que falava sobre a vida de São Lucas, médico de homens e de almas. São Lucas era médico e ele era assim, ele tinha uma paixão, um amor por Jesus, assim, então ele foi muito próximo, né? E em determinada parte do livro estava escrito ali que São Lucas sempre dizia que eu quero ser médico de homens e de almas. Eu vi a psicologia deste modo, assim, não médica do corpo, mas da alma, né? E daí sempre pensando no trabalho pastoral também nessa época, eu pensava, eu vou fazer psicologia pela admiração que eu tive pela irmã Bernadette, mas também para ajudar as pessoas na igreja. Eu via, né, nas pastorais, muita gente que buscava a ajuda dos padres, né, precisava de conforto, de uma conversa. Então foi isso, para ajudar realmente as pessoas dentro da própria igreja. Entrei na faculdade, gostei muito, gosto particularmente da parte de avaliação e perícias assim psicológicas. Durante a faculdade, esse objetivo inicial se perdeu um pouco, porque a faculdade de psicologia tem um risco, se tu não for muito firme, né, nos teus valores, Uhum. acaba que eles se perdem pelo caminho. Então, assim, o objetivo inicial, não que eu perdi os valores, mas eu descobri outras coisas e meio que perdi um pouco esse foco, mas depois, né, ao final do curso, assim, não, eu quero isso para ajudar, né, as pessoas na igreja. A parte das crianças foi um amadurecimento dentro da profissão, porque eu comecei atendendo adultos,
Fiquei um pouco menos que 3 anos atendendo adultos, até eu ficar grávida do Bento. Aí, durante a gestação do Bento, eu decidi parar de atender. E depois, aí eu tinha uma outra empresa já também, que até me ajudou a pagar a faculdade. E continuei com ela depois de formada, juntamente com os atendimentos, mas aí acabei com a gravidez escolhendo ficar só com essa empresa e abandonando a psicologia temporariamente. Arte Noivos. Era Convite de Arte casamento. Noivos. Essa história é muito massa. Usava a parte do desenho digital, né, para fazer os convites, os layouts. Era um trabalho que eu gostava muito também. E tinha a ver com aquilo que eu gostava inicialmente, que é a parte mais artística, assim, né? Uhum. E depois foram vindo os filhos um atrás do outro, né? E fiquei esse tempo todo sem atender. Lá, não sei se vamos entrar nesse assunto depois, mas nós moramos fora de Santa Catarina por um tempo. E quando nós decidimos voltar, eu pensei, eu quero voltar a atender, quero voltar a exercer a psicologia, só que agora é focada com as crianças, porque depois dos 4 filhos não teria como ser diferente, né? Aham. E foi mais ou menos esse o processo. Que E legal. hoje é minha, depois da família, minha vida. É. Com certeza. Aham. E assim, a gente vê que, de acordo com a vivência desse teu propósito, Deus está frutificando muito, porque hoje vocês têm um baita de um espaço, né? Uhum. Como é que foi essa tua jornada? Porque foi rápido, né, essa ascensão da PsicoKids. Como é que aconteceu esse processo? Foi, então, na pandemia, quando voltamos do Ceará para Santa Catarina, eu já vim focada, né? Vou voltar a atender, a trabalhar como psicóloga. Eu tinha. Não, acho que foi um pouco depois até, né? Foi durante a gestação da Bia, mas dentro ainda da Na pandemia. pandemia. E durante a gestação e ali os primeiros meses da Bia, eu organizei tudo isso, né? Ainda não podia exercer nenhuma atividade externa por conta do isolamento social, mas eu organizei tudo, né? Como que seria a abertura da clínica, nome, fui fazendo contato com fornecedores, estruturando tudo para que tão logo fosse liberado, né, o isolamento social, eu já pudesse atender. Então, eu nunca quis fazer o consultório da Renata, eu sempre já pensei desde o começo numa clínica, já escolhi o nome PsicoKids, porque eu pensei, eu quero atender a criança como um todo, né? Tudo que estiver relacionado ao desenvolvimento infantil, eu quero poder ajudar. Então, eu já pensava em ter outros profissionais comigo desde o começo. Uhum. Então, comecei sozinha, mas em 7, 8 meses já tinha mais 2 profissionais comigo. E depois foi de um consultório, já fui para 4, depois 5, depois 6. No EJB lá já tínhamos 6 consultórios e já estava pequeno. E a busca por uma casa, assim, se tornou cada vez mais urgente, só que às vezes a gente demora a encontrar o espaço ideal. Mas estamos ali agora do jeitinho que eu sempre imaginei, com muitos profissionais atendendo, muitas crianças todos os dias, assim, e eu sinto realizada, assim, sabe? Me sinto realizada e vejo que é uma vocação, assim mesmo, porque eu faço tudo com muito amor, muita dedicação, trabalho às vezes 4 períodos, de É. manhã, de tarde, Eu de tenho que noite brigar com e ela de para não voltar. E de madrugada, madrugada. porque é muita coisa, mas eu amo Uhum. mesmo. Tem 2 detalhes aí que podem ser acrescentados. São Lucas, né, que era, vamos dizer assim, um discípulo de Paulo, ele também tem essa característica do pintor, tanto que uma das pinturas de Nossa Senhora mais antigas são atribuídas a ele. Então, Uhum. ele aparece nessa figura, nessa biografia da Taylor Cadwell, né, como médico de homens e de almas. Então, ele é aquele que é o evangelho da infância, então ele retrata Nossa Senhora. Então, é alguém que sai, assim, exerceu a pintura, vamos dizer assim, a arte e também a cura, né? Então, a Renata faz esse trajeto também, né? Sair da arte para essa dimensão da cura, não do corpo, mas, vamos dizer assim, do espírito, né? Só um detalhe, nosso segundo filho chama-se Lucas por causa desse Por causa de livro, São Lucas. especificamente. E a segunda dimensão o segundo ponto, é quando nós fomos ao Ceará, a Renata indiretamente trabalhou com a arte, porque, quer dizer, ela já trabalhava no Arte Noivos e depois foi para o Ceará e fez design gráfico lá, né? Tanto que o símbolo da PsicoKids foi ela que desenvolveu, então todas essas questões de arte gráfica, né, é ela que desenvolve. Então, ela gestou e sonhou a PsicoKids desde os inícios nos seus mínimos detalhes, né? Inclusive do ponto de vista
visual, né? Uhum. Pintar aquele muro pra ti foi uma terapia, então. Foi. Só meu quadro do Ben 16 que eu pedi para Ai, eu anotei. 3 anos nessa espera. Eu vou ter que riscar, cara, não acredito. Eu ainda vou ter que perguntar, ó, Renata, tu tens alguma dívida com alguém? Alguma coisinha Tem. Quero fazer uma denúncia pública. Denúncia! Como é que é o nome daquele que vai nos mercados quando... O Russomano, Não né? é o Celso Chama o Russomano. Celso Russomano aqui, ó. Esposa deve pintura de um quadro para esposo. Faz 3 anos, gente. Coloque nas suas orações, né? Terços, né? É o Bento XVI, o cara do quadro. um Ele tá só pela retrato. metade, né? Só o rosto. Meio Bento. Só o rosto. Tem meio Bento. Eu coloco nos cantos da casa para ela passar e olhar, mas são anos pedindo, Não dá, né? implorando. Não tive sucesso nisso aí. Não deu. Não. Essa oração não foi atendida. Não, essa não é por isso que eu digo. Você tem que se conformar à vontade dele. Olha só, tu falou de Lucas. Lucas, ele teve uma característica melancólica, né? Sim, a arte, os detalhes que ele colocava nas histórias, etc. Ele realmente tinha uma melancolia na profundidade dele. E tem também um santo que tem essa mesma relação entre a arte e a medicina, que era Santa Idelgarda, né? Tu conhece mais algum santo que tem essas relações? Porque eu tenho umas paranoias de começar a fazer relação entre as coisas, cruzar, né? Então tem o São Lucas, tem a Santa Renata e tem a Santa Idelgarda. Santa Renata Santa Renata, é. Casado comigo tem que santificar mesmo, coitado. Quando morrer assim o nome de santa vai ser o quê? Santa Renata do Rude? Não, coitado. Eu Não? vou ser a cruz dela, então. Meio de santificação Eu foi o sou meio de esposo. santificação. É. Tu sabe de mais algum santo que teve essa relação entre a arte e a medicina? Não, arte e medicina não. Assim, a arte como meio de santificação, por exemplo, que está em processo de beatificação, que fez a Sagrada Família em Barcelona, o Gaudí, Gaudí. por exemplo, é um que se santificou trabalhando na arte, né? Que legal. Então, a Santa Hidelgarda de Bingen, né, que é uma abadesa medieval, ela trabalhava assim, né, mais com essa conexão entre a mística e o que a gente chamaria de ciências naturais, né? Uhum. Ervas. Então, ela tem a música. A arte dela não é tanto, até onde eu sei, não é a pintura, é a música. Tanto que se você olhar no YouTube, tem composições inspiradas nela, né? Então, de fato, ela faz essa conexão, mas é uma coisa um pouco mais mística, vamos dizer assim. E ali tem uma linha que quem não entender se perde, né? O negócio das pedras, Não é? Porque é uma medicina, vou dizer assim, é um conhecimento, não medicinal, mas um conhecimento natural da Idade Média, né? Então, veja, a ciência moderna, ela surge no século XVII. Então, você está aí entre, vamos dizer assim, 300, 400 anos entre o despontar de uma ciência que, para nós, hoje já é muito superada, né? Uhum. Mas imagina uma mulher chefiava um grande mosteiro, que ditava, evidentemente, né, os seus pensamentos, que misturava mística com esse conhecimento da natureza, então era uma figura extraordinária, mas assim, é um mundo muito hermético, muito fechado para o nosso mundo contemporâneo, né? Mas um parênteses, a relação entre arte e espiritualidade não é óbvia, mas vamos dizer assim, comum na história da igreja, porque a arte é um atributo. A arte é o espaço do belo, da beleza. Então, Deus é belo, Deus é a beleza. Então, a arte tem que ser uma manifestação de Deus, né? Então, você olha para a beleza e diz assim, ó, aqui tem uma impressão, né? Tem uma marca, um sinal do Criador, né? Que é belo, que é a beleza. Então, as coisas estão conectadas, né? Eu acho que um exemplo legal disso é o manto de Guadalupe, né? Que ali até Tilma. notas musicais foram encontradas ali, né? Exatamente, uma partitura, né? Sim, mas ali é o sobrenatural do sobrenatural, né? Quando o Juan Diego desenrola a Tilma, aparece aquela arte que não tem origem mineral, nem vegetal, nem animal, então não tem pinceladas, então é uma arte bem divina na sua origem. Ali é o extremo da mística, vamos dizer assim. Não, ali é Deus dando uma obra de arte. É um quadrinho que ele pintou e falou, tá aqui, ó. É impressionante. Eu estive lá no passado, é impressionante. Tu chegasse a ver o... Claro, estive lá, sim. A Tilma, ela tá num grande quadro, né? Todo mundo consegue passar de baixo, assim, do Santuário de Guadalupe. Hipnotiza, né? É impressionante, assim, porque assim, a igreja nova não é bonita, é uma igreja assim, bem modernosa, né? Mas
Na fachada tá assim a frase, né? Acaso não estou eu aqui que sou a sua tua mãe, né? Uhum. E aquilo é muito impressionante, assim, um diálogo muito íntimo entre Juan Diego e Nossa Senhora. Uhum. É um rosto de uma jovem indígena. Então você tem que se transportar para a época da aparição, né? Uhum. Então, Nossa Senhora com rosto indígena. Então isso começa toda uma história de conversão. Daí você... Tanto que é interessante, você olha do lado da Basílica, tem um grande batistério. Vem gente do México inteiro para ser batizado ali. Então você vê filas e filas de crianças assim, roupinha branca e a família indo para ser batizado em Guadalupe. Que legal. É impressionante. Que legal. Pulando de São Lucas e Santa Idelgárdia, de como vocês conheceram. As paixões da Renata, eu já entendi. Agora, como é que nasceu a tua paixão pelo Bento XVI? Tempo de seminário. Já? Era Mas cardeal? ele era cardeal, sim, sim. Eu tinha 15 anos e chegava no seminário uma revista chamada 30 giorni nella Chiesa e nel mondo. 30 dias na igreja e no mundo, na sua edição em português, né? Uhum. E ali começaram a aparecer, né, alguns artigos desse cardeal Ratzinger. Eu tinha 15, 16 anos e gostava de ler, e comecei a ler teologia, né? E daí os meus colegas querendo jogar futebol e eu querendo ler essas coisas. E ali eu sempre digo que eu fui convencido pela verdade, porque o que eu via que ele falava sobre a igreja, dentro do meu nível de compreensão de um adolescente, né? Era muito coerente, que eu olhava para minha realidade e dizia, não, mas o que eu estou vendo está errado e o que ele está dizendo está certo. Então, eu tinha um parâmetro de comparação. Ele falava sobre seminário, vida da igreja, sacerdócio, liturgia. Então, ali eu descobri uma visão de igreja ampla, coerente, serena, que não era bem vista, naturalmente, porque por conta do processo de Leonardo Boff em 1984, para ser preciso, então Ratzinger não era uma figura benquista, Uhum. sobretudo no Brasil, porque, então assim, você tem que ver, Boff era um frade franciscano, catarinense, muitos padres da nossa diocese foram formados nessa mentalidade da teologia da libertação, à época, né? Lembrando que estamos falando de década de 80 e década de 90. Então já estamos aí, né, há quase 40 anos desses eventos. Na verdade, do processo BOF, há 41 anos praticamente, né? 40 anos precisamente. E porque foi de setembro de 84. Então, eu paguei um preço, porque eu sempre fui muito, eles me chamavam de conservador, né? Uhum. É só uma caricatura, mas eu sempre gostei de fazer liturgia como missal manda. No Brasil, nós temos um aspecto mais festivo, que beira em alguns lugares, não estou dizendo nossa diocese, mas beira o brega, Uhum. né? Uma coisa meio, né, carnavalesca. Então eu sempre fui mais solene, sempre gostei mais de uma certa precisão conceitual. Então, nós também não temos uma cultura, isso não estou falando aqui qualquer pedantismo, elitismo, qualquer coisa, porque eu vim da roça, né? Uhum. Uhum. Então, eu sou de Gravatal, eu sou do Caeté, eu cresci no meio do fumo, então não tem nada disso, mas nós não temos essa cultura assim do estudo, né, da intelectualidade. Quando eu entrei no seminário tinha muito essa questão de tem que ser um padre no meio do povo, não pode ser um padre no gabinete. Então, boa parte do tempo que a gente passava no seminário, a gente passava na roça, no bananal. Eu passei meus 2 meses no seminário cuidando de plantação de milho, de plantação de feijão, cuidando de vaca, de boi, tirando prego de madeira que vinha das construções. Era uma coisa bem rural, assim, bem Uhum. rural. Aqui em Tubarão diminuiu um pouquinho. Mas, então, nós tínhamos muito essa mentalidade. Muitos seminaristas vinham de comunidades rurais, do interior, do interior, do interior. Vem de famílias que criavam porcos, que tinham gente boa, trabalhadora, mas o seminário já não estava mais naquele auge, assim, porque na década de 60, né, quando o seminário foi fundado, no início da diocese, o seminário era um ponto de cultura. Imagina, o pessoal saía lá dos cafundós do Judas, né, do Judas, e vinha para o seminário em Tubarão. Era o ápice do conhecimento que eles poderiam ter, né? Uhum. Isso mudou muito com o tempo, porque as escolas aumentaram, as escolas particulares. Então, eu já peguei uma parte assim que nós somos muito bem cuidados. A diocese nos amparou, claro, mas já era uma outra mentalidade, uma mentalidade que você tem que ser sim, simples. Você não pode pensar em grandes voos acadêmicos. Você tem que ser aquele, sabe, padre de paróquia que também tem o valor, claro, assim, mas de aldeia. Conformado, né? Não diria conformar, diria assim, simples. A Uhum. palavra é assim, você tem que ser simples. Você gosta de estudar, então você não é simples. Você quer fazer um doutorado, então você quer ser bispo. Você não, entendeu?
se você estudar muito, você vai ficar longe do povo. Eu vejo a experiência contrária. Mas esse povo foi formado nessa mentalidade. Eu digo, eu tenho um grande amor pela minha história, um grande amor por quem me formou, mas eu também vejo, como vejo na educação que os meus pais me deram, como meus filhos vão ver na educação que eu dei para eles, as lacunas, as deficiências. Neste meio tempo, cai na mão de um rapaz que nasceu na roça, uma revista que é produzida na Itália, com textos de teólogos do mundo inteiro, sobretudo de um cardeal chamado Ratzinger, que ninguém gostava no entorno porque era considerado inimigo dos padres da libertação, e eu comecei a me apaixonar pelo pensamento deste bendito homem. Então, digamos assim, eu não entrei num carrossel, né, de alegrias. Então ele chegou primeiro que a Renata na tua vida. Sim, claro. Na verdade, eu já a conhecia, mas na época o meu interesse estava muito mais pelos textos dele do que pelos ombros dela. E aí, como é que foi surgindo Foi uma coisa assim meio frenética? Foi se apaixonando e lendo o livro e querendo conhecer? Porque tu chegou a conhecê-lo pessoalmente, a conversar com ele, né? Nós tivemos 2 vezes com ele, 2014 e 2018. Mas eu não era mais seminarista, já era casado, Sim. já estava no doutorado, então é uma coisa bem posterior. Então, o que começou com 15 anos, então eu estou falando de uma coisa em 1999, ano 2000. A primeira vez que nós estivemos com ele foi em 2014. Uhum. Então, eu estou falando aí de 15 anos entre um início e um encontro, entendeu? Então, isso foi uma caminhada, porque assim, eu fui lendo 1000 coisas e, digamos assim, que o meu aprofundamento começou na filosofia. Foi 2003, ele era cardeal, eu fui eleito papa em 2005. Uhum. Então, assim, em 2003 eu comecei a lê-lo mais sistematicamente, porque eu já estava numa faculdade, eu já tinha mais acesso a livros diretamente, então eu já tinha uma certa autonomia, não vou dizer acadêmica, mas eu tinha que ficar num quarto estudando todas as tardes, então eu tinha autonomia para estudar o que eu queria, estudar o que eu devia, né, na faculdade. Então foi ali pelos, vamos dizer assim, 18, 19 anos que eu comecei a ter mais intensidade na leitura dele, né? E daí quando eu saí do seminário, eu continuei essa leitura, sabia que a minha vocação era muito teológica e nunca parei. E cá estou. Que legal. O Bento já era nascido quando o Rudy foi para Roma a primeira vez ver o Papa? Não. Já. Sim. Já, né? Mas ele foi na segunda vez, né? Ele foi na primeira e na Na segunda. primeira e na segunda? Sim, sim, sim. Ah, que inveja. O Bento já foi 2 vezes, eu não fui nenhuma. Viu, Papa? Que legal. Na verdade, eu fui para a Espanha fazer meu doutorado de sanduíche, em Pamplona. E daí, nesse meio tempo que a gente foi ver o Papa pela primeira vez. Daí a velha história da carta. Eu mandei uma carta, para resumir, em 2014 eu mandei uma carta para o Papa. O Bento, nosso Bento nasceu em junho de 2013. Daí, em 2014, começo de 2014, eu estava na Espanha. Então, o Bento tinha 6 meses e pouquinho. E daí eu tinha mandado uma carta para o Papa em português no meio de 2013 e em novembro de 2013 chegou uma resposta dizendo: Papa recebeu sua carta, muito bem, lhe mandou uma benção. Então, eu disse, fui para a Espanha, disse, não vou conhecer Bento XVI, não tinha ido ao Vaticano. Só que em novembro, 25 de novembro, eu tinha mandado uma carta em alemão para ele. E esqueci dessa carta. Não é que esqueci, é que quando chegou a resposta, um pouquinho antes de eu ir, eu não me dei conta que era a resposta à carta em português. Eu achei a resposta à segunda carta. Daí quando eu estava lá, eu recebi um e-mail do secretário do Papa dizendo, o Papa pode receber vocês tal dia. E daí eu fiquei eufórico, liguei para a Renata, daí a Renata conversando, foi contar para a mãe dela, daí a mãe dela lembrou que tinha recolhido umas cartas da caixa do correio. Aí foi Essa caixa já estava guardada acho que há quase um mês, umas 2, 3 semanas. A Renata foi olhar a caixa no meio das contas de água e de luz, estava a carta do Bento XVI para mim, dizendo que eu podia ser recebido na data. Daí o secretário do Papa percebeu que eu não respondi a carta e daí me mandou um e-mail. E daí 2 semanas deu. E aí, assim, detalhe, a Renata foi me visitar em fevereiro, por causa do meu aniversário, que 25 de fevereiro. E daí ela e o Bento estavam comigo na Espanha, fomos a Roma, para ver Roma, passamos do lado do muro do Vaticano e eu dizia, tão perto, tão distante. Eu estava visitando Roma, feliz, tudo, mas esse pai, ele está ali, a gente não vai conhecê-lo. Uhum. Ela voltou 1 semana depois, eu recebo a carta. Dia 10 de abril, vocês têm que estar aí. 1 ou 2 semanas depois. Daí ela voltou no começo de março, 10 de abril nós estávamos no Vaticano de novo. Desce 2 voltinhas na Europa rapidinho. Estou pagando a prestação até hoje. E foi assim, daí 2014. Daí 2018 é outra história.
posso ser intrometido e perguntar o que tu conversou com o Papa? Sim, claro. Na verdade, na primeira conversa, ele perguntou mais sobre mim, né? Aham. Então, ele me perguntou o que tu perguntasse para ele. Não perguntei nada, porque o que eu tenho para perguntar para ele, o que eu teria, eu vejo nos livros, nos escritos dele, né? Sim. Sobre ele. Ele perguntou o que eu fazia, perguntou do meu tempo de seminário, perguntou sobre meus estudos. Eu entreguei um artigo para ele, ele começou a ler um artigo que eu tinha escrito, e olhava para o Bento, abençoou o Bento, beijou o Bento, bateu foto de mão dada com ela, de mãos dadas com ela. E foi assim, então foi uma conversa pessoal. Ele querendo saber sobre mim, mais do que eu querendo saber sobre ele. Uhum. Então, nesta foi uma conversa mais íntima. 2018 nós já estávamos acompanhados de mais gente, daí a conversa foi no jardim. A primeira foi dentro do mosteiro onde ele vivia, na bibliotequinha dele lá, mas assim, né? E daí na segunda ele já quase não falava mais, né? A voz dele era um fiozinho, a voz dele praticamente perdeu a voz nos últimos anos. Era um sussurro. Uhum. Então não foi exatamente uma conversa, foi um encontro. Nós temos uma foto, nós temos fotos com ele, assim, ele está no banco, o cardeal está do lado, o cardeal Damasceno, e ele olha para cada membro da nossa família. Ele olha para mim, ele olha para Renata, olha para o Lucas, olha para o Bento e olha para a Luísa. A Bia ainda não estava. Então eu sempre digo que tem um olhar para cada um, tem uma foto dele olhando para cada um. Que Ele não legal. conseguia falar, mas ele conseguia olhar. Então ele deu um olhar detido para cada um. É impressionante. É bonito, né? É linda, linda, bonito. linda. E quem que ele era como pessoa quando tu chegou lá? A resposta a Renata pode dar. Então responde para nós, Renato. Quem foi o... Porque assim, ó, uma coisa é o Papa que é mostrado, outra coisa é o Papa que tu vê. Quem que tu viu quando tu chegou lá? Eu vi um santo. Eu senti a presença de Deus com ele. Foi, para mim, eu acho que foi mais impressionante até do que para o Rude, porque para o Rude o Papa sempre foi muito importante, porque ele dedicou, né, a vida de estudos dele, né, sobre a vida do Papa. Para mim, eu tinha aquela admiração enquanto Papa, né, sabia que era importante para o Rude, mas eu não tinha aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso ver o Papa. Queria ver como todo católico quer ver, né? Mas não estava assim tão ansiosa, nem tão nervosa quanto o Rude estava. Eu estava mais tranquila. Como o Bento era muito pequeno, o meu Bento, né? Uhum. Eu estava muito preocupada com ele. Eu tinha que dar de mamar, tinha que olhar se a fralda. Então eu estava assim ocupada com questões muito práticas. E eu estava mais tranquila e preocupada com essas questões, mas quando chegou a hora, veio uma moça, eu esqueci o nome É uma da irmã, Memoris né? Domini. É uma, É fra- uma consagrada uma do movimento consagrada. Comum Libertação. Nós estávamos esperando numa sala do andar de baixo, e daí era tipo um quarto, né? E a antessala do quarto, eu acho que era a biblioteca dele, isso, né? Mais ou Nós menos um ficamos na escritório. sala do piso inferior, subimos de elevador até a biblioteca. E eu estava tranquila até esse momento. Quando o elevador parou, a porta abriu do elevador, ele estava paradinho no meio da biblioteca, assim, Tudo de esperando a branco, gente, né? todo de branco. Eu olhei até então, ok, tudo certo. Quando eu saí do elevador, quando eu pisei naquele espaço onde ele estava, na mesma hora eu senti uma força, era físico, sabe? Parecia que algo me tocava, assim, era uma força impressionante. E na hora eu comecei a chorar, me arrepiei inteira e instantaneamente eu pensei, meu Deus, é a presença de Deus, Deus Total. está aqui com Uhum. ele, sabe? É algo assim que é difícil de explicar, mas eu senti fisicamente a presença de Deus junto dele. E ele muito simples, muito assim, querido, educado, gentil, todo atencioso, todo cuidadoso, assim, foi surpreendente mesmo. É algo assim que não tem como, sabe, a gente esquecer jamais. Uhum. E aquele dia eu vi assim, meu Deus, eu tô diante de um santo, porque Deus está aqui com ele. É o sucessor de Pedro aqui na minha frente, Aham. né?
Embora, né, já estava aposentado, né, Já não tava, sei se já não é tava. claro, era um ano, né? Não, mas não tinha sido um sucesso de peça. E eu E- fiquei chorando o tempo inteiro, assim, eu não consegui mais voltar. E eu nem tava contando com isso, sabe? Eu achei que ia ficar super tranquila, eu tava preocupada com o Rude. Eu pensei assim, o Rude vai infartar, né, na hora Eu que, tava que o totalmente. Papa o chegar perto dele. o batimento cardíaco tava 2.000. Não, eu tava. Não, eu mantive o controle e tudo assim, mas. É difícil manter a Não, compostura, né? olha, não, pra mim, imagina. Imagina assim, ó, eu já tô quase chorando ouvindo vocês. Eu fico imaginando assim, ó, na frente do Papa eu ia ficar com uma preocupação. Cara, não faz feio, não faz vexame, não fica chorando demais na frente. Mas ele deve estar acostumado com isso também, né? Sim, Isso. com Mas no certeza. meu caso, tem que acrescentar, porque assim, além do Papa, como católico, ele é meu objeto de estudo, Uhum. entendeu? Então, eu convivi com o nome dele, com a figura dele, todos os dias. Por exemplo, eu comecei mais. Meu doutorado foi sobre ele. Então, eu comecei a elaborar meu projeto em 2011 de doutorado. Daí, era todo dia falando dele. Esse encontro foi em 2014. Então, desde 1999, 2000, eu já li o pensamento dele. Em 2011, eu comecei a estudá-lo todo santo dia sistematicamente. Esse encontro foi em 2014. 1.500 dias depois. Pensa bem, todo santo dia, manhã, tarde e noite, vivendo em função do pensamento dele. Então é um outro tipo de experiência, né? Outro Uhum. tipo de aproximação. É uma intimidade que não dá para explicar, né? É uma intimidade, porque você Aham. conhece a pessoa, sabe tudo da vida dela, sabe o que ela pensa, o que ela escreveu. Eu sei muito mais sobre ele do que sobre a minha família, sobre meu Deus. Porque ali foi um estudo aprofundado. E o estudo não apenas teórico, mas uma vivência de fato, né? Porque tu não está estudando um objeto, é um ser, né? Então, parares para pensar, eu comecei em 1999 a ler. Então, o nome dele aparece quase diariamente, né? Depois de um tempo diariamente, na minha vida há 26 anos. 26 anos. Entendeu? Então, não é algo desprezível. Então, assim, profissionalmente eu me dedico a ele há 15 anos. Então, não é pouco tempo. Que legal. Doutor Rudi, já conheci então a tua paixão, é bonita, de se apaixonar. É a Renata. Não, É, a primeira... a primeira, né? A Renata foi a segunda. Não, tá na escala de prioridades Tá, agora. não, tem que estar, né? Tem que estar. Primeiro que assim, ó, uma mulher para nos aguentar, ela já tem que estar. Não, fale pela rainha. Não, Fale pela tua. não, A minha, eu sou uma bênção. é uma Eu benção. nem dou dificuldade pra essa mulher. Sabe que ela dorme assim, né? Agradecendo a Deus. Porque ela já levanta e diz obrigado, Senhor. Ela ergue já o braço de manhã. Então, diz, Senhor, eu sou muito abençoada. Sou grata pelo meu marido, Senhor. Nunca reclamou de mim para Deus. Nunca. Nunca. É só para mim mesmo. É só pra ti. Que dele Ela sabe que Deus não tem como. ele já escuta de tabela, né? Exato. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês em relação aos filhos agora. 4 é gente pra caramba, né? 5 na glória, né? 5, um no céu. Como é que foi assim essa jornada? Porque um é diferente do outro, né? T2 não é igual T1, T3 não é igual T2, T4, T5. Como é que foi assim, tanto aos olhos de vocês na fé, que para ter 4 filhos tem que ter fé, aos olhos da sociedade, que tem gente que é meio acha estranho, Tem né? que ter coragem. O que 4 filhos? Tá maluco, né? Já deve ter ouvido isso alguma vez, né? Como é que foi essa jornada de pai e mãe? Porque não é só um pai e uma mãe, né? Tem todo um caminho na fé junto com os filhos, né? É pai, é catequista, é psicólogo, é teólogo. Como é que foi esse caminho de paternidade e maternidade para vocês? Fácil não deve ter sido, né? Com uma a gente já vai começando a ter entrado e perder cabelo, imagina com 5. Como é que foi a jornada? Fala, Rê, fala. Eu sempre quis ter 4. Quando eu casei, eu já queria ter 4. Tudo que essa mulher pede, ela alcança. Depois eu vou te dar uma lista. Até ter o primeiro. Foi? Vou denúncia, Tá. denúncia. Até ter Então, um vento. sempre quis ter 4. Eu acho que foi meio que inspiração da minha mãe, que a minha mãe também teve 4. Uhum. Mas eu tinha esse número no horizonte, 4. Aí tive o primeiro. Aí o primeiro é sempre difícil, né? Então, em várias áreas, né?
não era um momento fácil. E daí eu tive muitas dificuldades no começo e pensei assim, não, agora eu quero só um. Só, mas a gente fala isso na hora que tá passando, né, pelas dificuldades e tal. E o Rude todo empolgado, não, eu quero 4. Eu nunca quis ter, como queria ser padre. Depois tive o primeiro, não, agora eu quero. Agora eu quero Aí, mais. aí cada vez que alguém perguntava assim, e daí, quando tu quer quantos filhos? Depois que eu tive o primeiro, daí eu falei assim, por enquanto eu quero esse. Tá bom, deixa eu aproveitar esse aqui. Mas a gente sempre deixa tudo nas mãos de Deus, né? E os filhos foram vindo, como todo mundo, a gente sempre se questiona assim, nossa, será que a gente tem condições psicológicas, emocionais, financeiras? Tudo isso vem, né? Mas sempre a gente coloca tudo realmente nos projetos e nas mãos de Deus. E os filhos foram vindo, né? Conforme o que Deus tem planejado pra gente. E a gente vai vivendo, vai acolhendo tudo que se apresenta e tentando resolver da melhor maneira possível. É muito difícil, com certeza. É um desafio diário. Não dá pra romantizar, né? Não. Mas a gente faz o melhor que pode. Em casa eu não sou psicóloga, eu sou mãe. Muitas vezes eu Eu não digo sou assim, teólogo, sou padre. muitas vezes as pessoas me perguntam assim, que legal, né? Nossa, tu tem 4 filhos, que bom que tu é psicóloga. Daí eu falo assim, não, em casa eu sou só mãe maluca mesmo. Tem os meus momentos e isso é natural, faz Isso é ser parte. mãe, né? Se disser que é diferente, não sei, no meu caso seria mentira, porque eu vivo tudo como todo mundo, né? Uhum. Tem dificuldades, tem os gritos, tem as brigas, tem muitos desafios. Mas é uma alegria, assim, é uma coisa que a gente não consegue, sabe, descrever, assim, porque ver cada filho, né? Entender a particularidade de cada um, a beleza de cada um, é incrível, assim. Se eu pudesse ter mais, eu teria mais, né? Mas, né, temos o que foi possível e eu sou muito feliz, muito realizada, apesar de todas as dificuldades, assim, não imaginaria outra vida. Eu acho que tudo é perfeito do jeito que está, assim, né? E espero que os nossos filhos, assim, também sigam, né, Uhum. nesse propósito de deixar as suas famílias, né, nas mãos de Deus, para que Deus traga, né, os filhos conforme o que Ele tem planejado para cada um deles. E aí, Eu, seu Rudi, criado no Caeté, com muito amor, muito carinho, nunca deve ter levado uma surra na vida, uma criança super tranquila, né, Renato? não, apanhei que nem um condenado. É que nem um condenado. É, Mas não olhe para trás e não lamento, não. Acho que fui educado dentro dos parâmetros que meus pais aprenderam, né? Meu pai. nessa tua jornada acadêmica, tu teve momentos de ser um pai ausente. Não, Nunca teve, sempre foi um pai não, presente. eu fiquei 6 meses na Espanha, uma coisa muito pontual, mas a minha vida acadêmica me possibilitou o contrário. Ser mais Estava em. presente. Claro, porque o horário de um professor é muito fragmentado. Por exemplo, Perfeito. hoje, nos últimos 4 anos, eu trabalho em casa, E a criançada ao redor. lutando para dar conta, mas assim, Super em paz. não, paz nenhuma. Mas voltando, olha, nós tentamos nos pautar naquilo que a igreja fala em termos de família. Ponto. As pessoas, eu diria o seguinte: tu tens 4 filhos. Nós estamos caminhando, olhando de modo global, por uma sociedade cada vez mais autocentrada. As pessoas estão preocupadas com o seu prazer, com as suas necessidades. Essa coisa assim, calcular, eu nunca calculei. Assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou querer criar? Por isso acho que a fé é um elemento central. Uhum. Vem o filho, vem a graça. Isso no judaísmo já era muito forte. Se você tem um filho, a bênção vai vir junto. Agora, claro, você vai ter que trabalhar mais. Tem gente que diz assim, você não vai ter tanto tempo para trabalhar. Tem um filho, você vai ter motivação para trabalhar os montes, tenho Vai dar certeza. um jeito de fazer o Você tempo. vai trabalhar de madrugada, meu filho. A questão é, você tem que tomar uma decisão fundamental, 2 decisões fundamentais, eu diria. Confiar em Deus, porque você tem que saber que você não está no controle. Então, quando você tem filho, a primeira coisa que você descobre é que você não está no controle. O filho é outro ser, outra liberdade, é outra coisa, vamos dizer assim. Você aprende a ter medo.
porque você sabe que você não pode controlar tudo, ele pode se machucar, pode ficar doente. Então, é a primeira sensação de impotência, ver se eu tenho um ser tão frágil e eu sou tão limitado. Então, você vê a fragilidade do filho nas suas mãos e vê a sua fragilidade. Essa é a pergunta. Aí você tem que aprender a confiar. Segundo, parar de fazer cálculo. No sentido, assim, que se você faz cálculo, você não faz nada. Uhum. Para não me alongar muito, eu diria o seguinte. É impressionante como as pessoas são extremamente otimistas e aventureiras em fazer qualquer coisa que lhes dá prazer e são extremamente calculistas e parcimoniosas quando é ter filho. O assunto é ter filhos. Qualquer pessoa compra um bilhete de loteria que tem a chance de 1 em 100 milhões, né? Uma chance em 100 milhões de ganhar, e duvido que não compra aquele bilhete e já não começa a gastá-lo mentalmente, o prêmio mentalmente. Não, se eu ganhar, eu vou comprar uma casa de praia, se eu ganhar, eu vou trocar de carro, se eu ganhar, eu vou investir nisso. Agora, ter um filho parece que tudo é ruim, tudo vai ser difícil, tudo vai ser complicado. Não, porque eu tenho que ter a carreira certa, eu tenho que ter a casa, eu tenho que ter isso, tem isso. Numa, você é extremamente otimista. No improvável, você é otimista. Daí, diante do filho, não. Daí o cálculo tem que calcular, porque não sei o que, não é? Mas tira o filho, daí você assim, você vai trabalhar do mesmo modo. Não vai ter que trabalhar? Uhum. Ou as coisas caem do céu se você não tiver filhos? Você vai ter que trabalhar, vai ter que se dedicar. Você vai tem horas que você vai ter que trabalhar quando está cansado. Então, tem um exercício também de você, que não é fácil, isso é verdade. Que você tem que se deslocar, saber que você não é o centro. Então, assim, você é muito honesto, cada um toma suas decisões, cada um é livre para dizer o que bem entende, porque quer ou não quer ter filhos. Eu posso dizer aquilo que a igreja diz e aquilo que eu tento aprender da igreja, que filhos são bênçãos, que com eles vêm as bênçãos para criá-los, e que tem uma coisa central, que quando eles vêm, você não é mais o umbigo do seu mundo. Você não é mais o centro. Você tem que dizer assim, o meu sono não é mais importante, o dele é mais importante. A minha comida não é mais importante, dele é mais importante. Uhum. Hoje já não estamos mais na realidade que a mãe tem que deixar de comer para o filho comer, graças a Deus. Pelo menos no nosso entorno, os nossos amigos, né? Nós vemos uma realidade dessa, que a mãe às vezes tem que comer um punhadinho para o filho ter o mínimo de sobreviver. Foi isso na nossa realidade. Eu venho dessa realidade. Hoje já não tem, graças a Deus. Mas veja, estamos aí, fomos criados, gente com bem menos condições do que nós criou filho às dezenas, vamos dizer assim. Eu quero dar tudo que eu não tive. É burrice isso. No meio de tudo que o seu filho não precisa de tudo que você teve. Porque ele é outra pessoa, de uma outra época, de uma outra necessidade. Então, ele precisa do mínimo para 2 coisas. Se você é cristão, ser uma pessoa de fé. E segundo, para ele ser uma pessoa minimamente apta para viver em sociedade. Então, nosso papel social é sermos, assim, a sociedade para o seu filho. E a melhor face da sociedade, porque a sociedade tende só a punir. Uhum. Nós tendemos a cobrar, a punir, mas acolher, acalentar. Então, tem que ter essas 2 coisas no horizonte. Então, eu acho, pelo menos na minha opinião, assim, romantizar a maternidade. Acho que quem teve uma mãe não romantiza nada. Quem é que casa achando que o casamento vai ser as 1000 maravilhas todo dia? Quem é que casa, que não vive num conto de fadas e que acha que ter filho vai ser maravilhoso o tempo todo? Uhum. Mas é porque a gente não vive de sensações. Hein? Nós somos adultos. Então, assim, mas romantizar a maternidade. Temos que desconstruir a maternidade romantizada. Meu filho, olhe para sua mãe. Se você teve uma mãe ou uma avó, alguém que te criou, exerceu a paternidade e a maternidade, essa pessoa estava mais descabelada do que vestida, bem vestida, estava mais suada do que bem disposta, tinha menos dinheiro do que mais dinheiro. É só abrir os olhos e ver o mínimo. Ninguém está querendo te enganar. A maternidade e a paternidade não são uma grande pegadinha. Uhum. Não é aquela coisa, eu vou mentir para a pessoa para ver se ela entra também, sabe? A pegadinha. Não, a pegadinha. A vida, se você tem o mínimo de bom senso, você vê. Daí você vê. É bênção. Bênção exigente. Só que eu não sou o centro do mundo. Agora, se você quer ser o centro do mundo, se o seu corpo é o centro do mundo, se para você estar com a barriga tanquinho, se você ter o seu tempo para o seu sono toda hora, se você não quer ter o mínimo de responsabilidade, você está fazendo uma opção. Tem gente que diz assim, vou colocar um filho num mundo como esse, um mundo que tem guerra, um mundo... Se fosse assim, a humanidade não tinha chegado aqui.
A gente hoje vive na melhor época para ter filho. Exatamente, assim, pestes, guerra, não sei o quê. Então, assim, não colocar no mundo porque a sociedade é assim. Que pena que então, sua mãe deveria ter pensado assim, né? É? Ela era pior. Não, inflação. Quando, né, a inflação, conta bancária bloqueada porque não sei o quê. Né? Tem energia, não tem viking invadindo a vila, tem tanta coisa, tem segurança, saneamento. Hoje é a Então, melhor época para ter filho. então, quando as desculpas são enumeradas, eu acho assim, olha, mas eu prefiro ter o cachorro, não sei o que, não. Ok, você é livre. Eu estou dizendo, você é livre para ver assim, e eu sou livre para dizer que eu acho que isso não faz sentido, entendeu? E que a nossa fé tem uma alternativa de visão de vida coerente e melhor. Ah, mas não. Meu filho, crie seu cachorro e trate-o como filho se você quiser. Mas eu posso dizer que, da perspectiva da fé, o horizonte é outro, entendeu? Se você não compartilha, não serei eu a impor isso para você. Cada um com a sua ideia, né? Mas eu já tive filho e cachorro. Ter filho é melhor. Ter filho é melhor. É mais caro, mas é melhor. É melhor. Me diz uma coisa. Teologia, psicologia, criançada, clínica, doutorado. Como é que vocês têm uma rotina hoje para manter o casamento bem? Tem alguma. Porque daí eu vou querer copiar nisso, eu nunca perguntei. Nem em churrasco, eu anotei aqui. Vocês têm alguma rotina, algum ritual, alguma coisa que é sagrada? Ah, uma sexta-noite do pagodinho. O Rudy dançando pagodinho. Pagodinho? O Rudy dançando pagodinho deve ser lindo, né? Hã? Não Sabia que consigo o. nem imaginar. Não, mas eu também não. Esse daqui é um lugar de surpresa, senhoras e senhores. O professor Matiola teve quando aqui na semana retrasada. Não, me diga que o Matiola do pagodinho. O Matiola tem um ato, foi ao ar hoje ainda, ele tem um ato terapêutico, aos sábados ou domingos. Ele vai lavar o carro na varanda, bota a tocar. É pagode ou samba? Pagode, não é? É música assim, pagode ou samba e fica lavando o carro tomando uma É cervejinha. por isso que eu não lavo o carro. Ah, não, fechou. Então Eu acho que eu lavei em 14 anos de casado o carro uma vez. E não E ainda ficou bem deixei lavado. manchado. Botou espuma e botou secar no sol. Não, eu sou péssimo. Qual é o ritual que vocês fazem para manter o casamento bem? Que é mais de 20 anos junto. Se for contar desde o primeiro olhar no ombro. 18? 18? 19, na verdade. Faz 19 agora em abril. Daqui a pouco é Sim, boda de prata. de relação, né? Juntos, nós só fomos morar juntos quando casamos. Sim, sim. Mas assim, de paixão já é quase 20. 19. Tem algum 19. ritual, Renata? Porque assim, ó, o Rudy ele é meio bruto, né? Mas tu como mulher... Eu ele- sou delicadeza. Nossa, é um dedo destroncado. Tem alguma coisa assim no sentido de ritual que tu observa que vocês fazem desde diálogo, alguma coisa para manter o casamento bem? Mas bem, bem mesmo. Sim, ritual eu não diria, até porque a nossa logística e a nossa dinâmica, ela não tem como ter muitos rituais Não assim, permite, não né? permite, não dá. Mas o que eu acho que é fundamental no casamento é assim, é que o amor, o casamento em si, eu acho que é uma escolha diária, né? Problemas sempre vão existir, grandes, pequenos, é um desafio diário, mas o fundamental é isso, né? Saber por que tu escolheu aquela pessoa, né? Quais os valores, o que que nós temos de objetivos em comum, né? O que que dá sentido à nossa vida. E apesar das dificuldades, dos problemas, escolher todo dia, né? Amar aquela pessoa, né? Eu acho que eu me sinto muito realizada com a minha família, né? O Rude, as crianças. E é isso, é uma escolha diária e saber que Deus é o centro de tudo isso. Eu acho que esse é o grande segredo, porque hoje a gente vê, infelizmente, que por muito pouco, né, as famílias se destroem, né, os casamentos terminam. Então, assim, eu vejo assim que é uma devastação, né, no sentido assim da família mesmo, em muitos lugares. É muito triste, mas por quê? Porque não existe essa consciência de que, né, o casal, o marido e a mulher, eles são diferentes, os problemas vão existir sempre, mas é uma escolha. Todo dia eu escolho amar aquela pessoa, eu escolho a minha família em primeiro lugar e a partir disso a gente enfrenta tudo. Eu vejo dessa forma. Amar é escolher, né? Amar é escolher todos os dias. E uma coisa que daí a fé nos ensina, Renata e eu sempre conversamos sobre isso, né? Primeiro de tudo é que quando você casa, você
fecha a porta, né, para sempre, no sentido de que você não tem para onde correr, você tem que resolver as coisas dentro de casa. Então, assim, aquela coisa assim, eu vou me unir e vou ficar com o pezinho fora. Se não der certo, eu faço isso. Se eu não gostar mais da pessoa, perder a atração, eu faço isso. Não, a porta está trancada. Não tem uma porta aberta para fugir. Ah, mas isso é uma prisão? Não. Isso é uma escolha, isso é um refúgio, é uma decisão, é um território nosso. Então, assim, quando a igreja diz na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte o separe, a igreja diz a única porta é a morte. É a única porta aberta. Porque é a porta aberta para que a natureza deixa aberta, né? E ainda assim, né, quantos o cônjuge vai embora e a aliança nunca sai do dentro. Porque o vínculo é muito grande. Então, assim, a primeira coisa é essa. Nós somos uma escolha definitiva um do outro. Entendeu? Pode brigar, pode se desentender, pode ter momentos difíceis, como todos já tivemos, né? Mas foi ter a segurança de que sobre a raiva, sobre o desentendimento, sobre os sonhos diferentes, paira a segurança do sacramento que diz você tomou uma decisão definitiva. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é o seguinte, é aprender com o tempo a amar e estar com a outra pessoa, sabe? Porque eu me preocupo quando há uma inquietação dos cônjuges de estarem com outros. Claro, você pode querer sair com seus amigos, jogar um futebol, isso é bom para esparecer, para que vocês tenham, assim, você pertencer a outros grupos, mas saber que eles são secundários sempre, Uma né? caminhada, um tênis, uma academia. Teve alguma coisa assim, né, Renato? Não, mas desculpa interromper, só Não, para. eu faço 30 minutos de academia, porque eu odeio academia, e volto religiosamente. Não, academia para mim não tem nada de relaxante, por sinal. Não, então assim, é gostar de estar com a pessoa. Por exemplo, hoje, às vezes, vou dar um exemplo bem simples. A maior alegria na semana, assim, às vezes é nós sentarmos, os filhos estão dormindo, ou estão na casa da avó, no final de semana, uma coisa assim, né? Que eles gostam de estar com a avó. Nós dois sentamos, pedimos alguma coisa para comer, vamos ver um filme, vamos ver uma série que a gente gosta. Às vezes ela está vendo, eu nem estou assistindo com ela, mas eu estou no computador, trabalhando, fazendo uma coisa e ela do lado. Então, assim, é só o estar junto. Então, na minha perspectiva, e como eu digo, nunca coloco isso como um ideal comum, se você está bem, está feliz, estar com o outro é a meta da sua vida, acho que você chegou num bom lugar. Isso foi uma coisa que a Rayane me ensinou com o nosso casamento. Ela falava para mim: fica do meu lado. Tu pode estar trabalhando, pode estar fazendo o que tu quiser, mas fica do meu lado. Eu preciso saber que tu tá aqui. Eu preciso ver, eu preciso sentir a tua presença. E o amor, ele constrange porque ele educa muitas vezes de forma indireta, né? Eu não conseguia, e até hoje eu tenho dificuldade, de estar do lado dela, não dando atenção agora. Porque eu tentei, eu vou pegar o notebook e vou trabalhar. Parece que eu fico pensando assim, cara, mas eu podia estar dando atenção para essa mulher, né? Trabalhar eu trabalho depois. E aí acaba vindo aquele relacionamento maduro. Quando precisa estar do lado trabalhando, trabalha, mas se dá para estar 100% ali. Claro. Uma rodada agora de perguntas rápidas para daqui a pouco a gente já finalizar com uma pegadinha que eu vou deixar para o final. Pergunta rápida, resposta rápida, sem contextualizar. Beleza? Vamos lá. Personagem bíblico que mais gosta? Tirando José e Maria e Jesus. Vamos sair da obviedade, né? Eu gosto de Pedro. Pedro. Interessante. Abraão. 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 O Abrão não, o Abraão. 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 O que sonha para os filhos? Que eles trabalhem, sejam honestos e vivam a fé deles. O que tu sonha para ti? Continuar tendo a família que eu tenho. Muito bom, muito bom. Ter o que eu já tenho. Terapia de casal, funciona ou não funciona? Com toda certeza. Funciona. Recomenda alguém? Temos na PsicoKids a Dandara e a Bruna. Ah, já tem gente lá para isso. Tem. Atende adulto adultos, também. Temos 5 psicólogas que atendem adultos. 2 atendem exclusivamente adultos e 3 atendem adultos e crianças e tem mais algumas que atendem apenas crianças. Legal. Até porque se uma criança tem um desafio, os pais têm muitos outros também. Se você tem uma criança que tem particularidades e tem os seus
Problemas, reflexo, né? imagina, nenhum pai vai ficar bem plenamente. Tem uma música do casal? Sim. Qual é a música do casal? Qual o nome nunca lembro, mas é aquela Tomar um banho de chuva da Vanessa da Mata. Banho de chuva? Que música bonita. Essa é a nossa, né? Essa é a nossa. E tem uma que eu sempre ouço e pra mim é a minha música que me faz pensar no Rude, que é aquela do César Menotti. Tinha que ser dois gordos cantando. Como um anjo, aquela... Não, é Espera na Janela. Não, mas não é Ah, deles, né? Não é. é deles, Espera na não, é Janela. deles, É Espera na deles, é. Janela. Muito bom, muito bom. Momento engraçado que viveram e gostam de lembrar. Nossa, acho que são muitos. Eu rindo da cara dela, mano. E agora? Primeiro que vem na cabeça. Você acha que ela vai lembrar melhor que eu? Nossa, É que eu são ri. coisas Ele é pequenas muito assim do dia a dia, engraçado. né? Eu ri Eu muito. sacaneio todo mundo o tempo todo, então é uma infinidade. Você não tem um momento específico, assim. Acho que. Tem algum que salta na memória que lembra, não? Nem que seja do passado. Acho que tu tem que lembrar, porque eu não. Eu acho muito engraçado que é o Rude imitando a mãe dele. É hilário. Eu rio muito. Ele é um ator, né? Ele imita bem, né? Aham. Ele imita bem. E daí a mãe dele é outra atriz. Sério? Minha mãe é. É, a sogra. E o Rude imitando a mãe é muito engraçado. Vou contar uma anedota da minha mãe que essa é boa. A minha mãe, ela. Um dia ela tava comendo, assim, né? Uma rabada, uma coisa assim. E ela tava toda engordurada. Minha mãe é mulher da roça, né? Hoje tá menos rústica. Uhum. Mas ela é mulher da roça, assim, comendo com a mão, engordurada. Meu irmão olhou pra minha mãe e disse assim: a minha mãe tem uma autoestima maravilhosa. Meu irmão olhou pra minha mãe e disse assim: ô mãe, a mãe tá toda embanhada. É só jogar numa frigideira e fritar. A minha mãe disse assim: cru, eu já sou gostosa, imagina frita. Essa é a frase que resume minha mãe. É esse tipo de humor que ela tem. Exato. Cru e já sou gostosa. Imagina frita. Então, são essas histórias que a gente conta. No nosso caso, a gente ri bastante dessa vida. Até porque eu sacanei todo mundo, então. Tu quase não. Eu tenho um radar o tempo todo, assim, pra. O Lucas chega pra mim assim: o pai, eu vi acho que um vulto no quarto, assim, pensei que tinha um monstro. No quarto, pai? Eu disse assim: quem disse que não tem? Mentira que tu faz isso. Para, pai, você não ajuda, né? Tô aqui para abrir os seus olhos para a realidade. Vai que tem. Vai que tem. Vai que tem. Quem disse que não tem? Vai Ele que- esperando que o pai dissesse: não, filho, não tem nada. Eu disse: vai que tem. Ó, vou te dar esse caderninho de oração em latim, vai lá, joga água benta. Não, ele não tem esse problema. Ele reza, beijo, crucifixo e vai. É mesmo? Eles brincam de rezar missa em casa? Já rezaram, agora já É? tá maiorzinho. Tanto. Massa. Apelido carinhoso, GT. GTM. O que significa GTM? Essa época nós já tínhamos, né? Eu chamava de Jolie, ela me chamava de Cœur, né? Que é Jolie é linda, que era coração. Mas depois virou GTM, eu te amo. Daí nós substantivamos isso daí, ela é o GTM, eu sou o GTM dela. Todos os amigos já conhecem. Para nós é tão espontâneo que não é um apelido carinhoso íntimo. Na frente dos outros, GTM, vai lá, GTM. Então, É o jeito de se referir ao outro, né? não, nós. Em público. Em público. GTM, vai lá. A gente não se chama mais. Nunca chamamos assim, pai, paizinho, mãezinha, meu bem. Isso Tu acha brega isso ou não? Opinião do Rude, Albino de Assunção. Então, eu prefiro não me pronunciar, porque eu acho que eu vou criar conflito com muita gente. Contenda. Eu chamo. Pai e mãe, eu sou contra. Porque ele parece uma relação meio incestuosa, assim. É? Não é seu pai. Não é meu pai, não é minha mãe. Não vai deitar é teu mulher, pai com a tua né? mãe. Não. Eu não gosto disso. Vou ter que parar, Mas é então. uma coisa minha. Mas benzinho, eu cresci vendo meus parentes, meus tios. Cheiro. Cheiro, até amor. hoje o cheiro eu não entendo, o cheiro. Cheiro. Não, Hoje, mas é uma coisa íntima, não tem cada um eu escolhe o acho seu. legal, mas o nosso pegou GTM O e nosso ficou. pegou. Sobre o ponto de vista. Pai e mãe eu não gosto. Pai e mãe não? O resto que. Tá, Rayane, vou ter que parar, tá? Tá, mãe? Olha só. Sobre o ponto de vista da psicologia, aqueles casais que falam com voz de criança, é maluquice? O que que é? Momozinho, aquelas coisas assim. Tem alguma explicação, não? Por que é que a gente compra briga com É parafuso a menos? Eu acho que cada casal estabelece o seu jeito de ser e se é legal, se eles ficam felizes desse jeito, não vejo problema nenhum. Não sendo imoral, porque não é imoral, Uhum. tá bom. Então eu posso te chamar de Momozinho, tá tudo certo. Olha, eu não durmo Não. contigo, então não tem intimidade comigo, não. E a última da rodada rápida, algum hobby que vocês gostam particular? Tens algum hobby? Tirando pintar o quadro do Bento Não. 16? Tirando o quadro do Bento 16?
tenho, né? Absolutamente Não tem hobby nenhum. nada. Com 4 filhos e empresa, vai ter hobby como? Não tem tempo de ter hobby. O meu é a leitura, né? Mas meu hobby, assim, eu paro de ler porque eu tô trabalhando, daí eu continuo lendo para me distrair. Então, Aham. meu hobby sempre foi a leitura. E Imagina se escrever. a Renata falasse assim, ó, eu sou paraquedista nas horas vagas, né? Não duvidaria. Se ela colocasse na cabeça, ela seria. vai, né? Obstinada, né? Sim, sim. Não, mas ela não tem hobby. Hobby não tem. Acho. E para finalizar, assim, uma coisa bem simples de responder. Qual pergunta nunca te fizeram, mas tu gostaria de responder? Uma boa pergunta. Uma para cada um. Essa, mas eu não tenho resposta. É um sabão, né? Tem alguma, Renata? Não Procura, lembro. assim, uma pergunta que Não. nunca te fizeram e tu gostaria de responder. Deve ter, todo mundo tem. Pior que não, Não vejo nenhum. Não tem? Não, velho. não tem. Não tem? Nem para Renata, uma pergunta que tu nunca Não, fez. eu já fiz todas as perguntas. Todas as possíveis todas. e as impossíveis. Exatamente. Então tá, eu queria pedir que vocês fizessem uma coisa que é natural. Mas antes, me recomenda alguém para eu entrevistar, que tu gostaria de assistir a entrevista. Que eu já ia esquecendo dessa parte. Quem que tu gostaria que eu entrevistasse e tu pararia para assistir a entrevista? Eu vou ser nepotista aqui. Minha irmã. Tua irmã. Minha irmã e meu cunhado. Recomendaria os dois. São empreendedores da cidade. Indianara Assunção. Indianara. A Índia. Ela odeia que a Índia? gente chame assim. Eu conheci ela na inauguração. A Índia. Massa. E o André, eles têm a farmácia Trabalhador Popular lá perto do Comprão, né? É, no posto. No posto, eu não sei o nome do posto Eu lá. sei onde é que é. É Legal. Premier também. Uhum. Minha- Premier. E tu, Renata, quem que tu gostaria que eu entrevistasse que tu ia parar para ouvir? Ah, deixa o cunhado e a cunhada aí. Eu acho que sim, porque eles Sim, são de Gravatal, É. de Braço do Norte, são empreendedores, são da área da farmácia, né? Uhum. E os dois estudaram farmácia, fiz mestrado em farmácia, e eu acho que tem uma dimensão muito interessante do trabalho deles, além do empreendedorismo, que é esse tratamento bem personalizado, atendimento aos Humanizado. idosos, isso, sabe? Uma atenção muito particularizada. Eles não são de uma rede, é uma farmácia própria. Então tem essa relação que eles construíram muito bonitas com clientes que saíram, que fidelizaram, entendeu? Então acho Uhum. que essa dimensão de dar atenção. É o cliente, mas assim, ele, às vezes de noite, vai lá levar um remédio na casa de um idoso que não pode, sabe? O dono da farmácia, 9 horas da noite, 9h30 da noite, está levando uma cartela de remédio para uma senhora de 70 anos, porque o filho não pode levar. Existe isso em Tubarão ainda? Assim eles fazem isso, muito Eles frequente. fazem. Muitas noites, assim, eu saí da missa no domingo, tem que ir lá na casa da fulana porque ela não consegue pegar o remédio, não sei o quê. Então, acho que isso é muito bonito. Assim, para além do empreendedorismo, tem uma dimensão humanizada que eu sei que tu trabalhas com empresas, com desenvolvimento de empresas, então acho que compensaria conversar com eles. Vou convidar a Índia, então. Janara e o André. E para finalizar, uma mensagem tua, olhando para cá ou para cá? Para essa daqui? Tá. Uma mensagem tua e uma mensagem tua para as pessoas que chegaram até no final. Sob o ponto de vista do casal, do pai e da mãe, dos profissionais que muitas vezes tem que estar conseguindo se desdobrar em 10, né? Eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou esposa. Uma mensagem que possa agregar na vida dessas pessoas. Uma tua e uma tua olhando para aquela ali, ó. Porque quem chegou até aqui merece o que a gente tem de melhor. Então, algo que chegue para eles como uma motivação a seguir um modelo de vida que vale a pena ter sentido. Vai lá. Eu acho que o mais importante, né, tentando passar um pouco por tudo que nós falamos, é que a família e Deus têm que estarem assim no nosso norte, né? Então, fazer tudo pela família, ter algo que seja, tu sinta que tu faça com amor, com vocação e dar o melhor que tu puder nisso, né? Para tua família, para o teu casamento, para o teu trabalho, fazer com amor e com isso a gente consegue ir bem em tudo e sentir realização, sentir que a tua vida valeu a pena e que tu conseguiu de alguma forma
ser sinal de Deus também na vida das pessoas que vêm até ti, seja pelo teu trabalho, pela tua família, pelo teu filho, pelo teu marido. Então, acho que isso está dentro desses meus pedidos que eu faço, né, diariamente. Como até o Rudi colocou, né, a gente não tem que pedir coisas, né, mas eu peço todo dia que Deus seja provedor, né, de tudo na nossa família, no nosso trabalho, mas que Ele me ajude a cada dia ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor e ser sinal de Deus também através da minha vida, né, na vida das outras pessoas. Senhor Rudi? Frases pontuais. Em ordem. Seja católico. Case se não está casado. Tenha filhos se não tem filhos. Trabalhe não para enriquecer, mas para ser santo. E aceite que, às vezes, o melhor que você pode dar no dia é o possível. E você aceite as suas limitações e saber que, né, uma coisa que eu aprendi com o Padre Paulo Ricardo, que o ótimo não pode ser o inimigo do bom. Então, dê o que é possível. Se você acha que não dá conta, faça mesmo assim, porque o resto Deus completa. Muito bom, muito bom. E é com essa alegria, com essas mensagens que nós vamos finalizando mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Criptex. Qual é a rede social do Rudi para quem quiser seguir? Rudi Assunção, Escola Ratzinger. Rudi Assunção, Procura Escola. Rudi com Y Assunção. Rudi com Y Assunção e da PsicoKids qual é? Psicokids.sc. Psicokids.sc. Meus amigos, muito obrigado por ter ficado até aqui. Desejo que todos tenham uma maravilhosa jornada assistindo os outros episódios também. Então, terminando esse, vai assistir os outros que tem muita coisa boa. Clica depois aqui, ó, para seguir o Pode Gravar, aqui de Tubarão, melhor estúdio de podcast que tem. Precisou PsicoKids, maravilhoso, assim, para família, né? Para terapia de casal, depois eu vou pegar o contato da Dandara, para criança, para tudo quanto é tipo de coisa. Tem fonoaudióloga, tem psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, musicoterapeuta. tem musicoterapeuta, que legal. E tem um parquinho bem legal para as crianças brincar, tá? A Catarina já aprovou. Rua da Piedade 100. Quem quiser conhecer, atrás do Caçula. Rua da Piedade, número 100, aqui em Tubarão, Santa Catarina, atrás do Caçula. É entre o Caçula e o Saiko, né? Isso. O sushi. Maravilha. É pertinho da prefeitura. Maravilha. Clica aqui para seguir o canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, ativa o sininho para lembrar das notificações. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo episódio do Criptex, o podcast onde o que importa é somente a verdade.